Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, irmãs, irmãos. Estou muito feliz por mais esse encontro, para eu apresentar a palavra e a mensagem deixada por Manuel ao desenlace dos conflitos terrenos. Agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo e toda a fraternidade espírita Allan Kardec e os espíritos de luz. Peço licença para chamar-lhes ao recolhimento, silenciando a nossa mente para a nossa oração inicial. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Vêm os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. A mensagem de hoje, como já foi passada a vocês, ela está no livro Rumo Certo e é o tópico 23 e chama-se exatamente isso: autoaprimoramento, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele é apresentado em 4 partes. Na primeira parte, Emmanuel demonstra o mecanismo do psiquismo humano ao sofrer a perda e o apego que a gente fica na dor. E ele questiona: de que modo espalhar a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? Ou seja, como podemos perceber em nós e eliminar o sentimento de autocomiseração, de autopiedade que alimentamos e que atrapalha tanto ao tentarmos nos levantar das nossas quedas e sair dos nossos conflitos? Quantas vezes perdemos tempo precioso nos lamentando e nos lamuriando para os nossos amigos e parentes, dizendo quanto infelizes e tristes somos? Não deixamos nessas horas que as pequenas coisas boas que nos acontecem sejam sentidas como uma fonte de luz. Não. Tem momentos em nossa vida que a única coisa que sentimos é tristeza, é a angústia da solidão, da incompreensão. Nos sentimos abandonados por Deus e ficamos nos perguntando: por que isso aconteceu comigo, meu Deus? Por que eu? A gente se revolta com o Deus, com o mundo, com o céu, com tudo. Nada está bom, nada dá certo. Por que, Senhor? Por que essa doença em mim? Que mal eu fiz para merecer tanta desgraça? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? De pessoas inconformadas, de pessoas que não entendem aquele momento. E assim, gastamos um tempo precioso de nossas vidas, arrastando o corpo desanimado, momentos angustiados pelos dias e pelas noites. Ora, isso nos torna pessoas rancorosas, infelizes, insatisfeitas, pessoas que só reclamam, só sentem dor, só choram. E acabamos acreditando que a vida seja isso mesmo. Emmanuel nos coloca que nós temos uma forte tendência de sermos autodestrutivos. Que muitas vezes, ao reclamar da vida para os nossos amigos, nós não percebemos que nesta atitude, além de vendermos de pessoa depressiva, muitas vezes fracassada,
atraímos ainda mais insucesso e infelicidade. É certo, ficamos tristes e inconformados quando sofremos uma grande perda, seja de saúde, seja de pessoa amada, seja de um negócio importante para nós. O problema é prolongar demais essas dores e fazer crescer a angústia e os conflitos como se só soubéssemos existir dentro deles. Mas isso não é verdade. E ele nos pergunta: como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que caracterizam a individualidade? A segunda parte do texto nos é apresentado um chamamento, nos é apresentada uma proposta. Ao invés de ficarmos nos lamentando da vida, que nos deixa pessoas desagradáveis e impotentes perante a própria vida, façamos uma reflexão a respeito. Somos falhos, eu sei. Somos endividados com Deus, eu sei. Então, vamos fazer deste conhecimento a lição necessária para o nosso crescimento. Vamos tentar reconhecer as nossas fraquezas para não mais ignorarmos onde e como atuar em auxílio da própria cura e na caminhada da evolução espiritual. Devemos reconhecer as nossas falhas, as nossas faltas, para devagar e gradativamente combatê-las e não reafirmá-las como um teimoso. O teimoso é um clássico. A teimosia e o orgulho caminham juntos. A palavra do teimoso é suprema e soberana. Ele não ouve as pessoas, ele não quer enxergar as outras situações, ele não abre mão para mudanças, ele não abre espaço para mudanças. Mesmo que a vida dele esteja uma desgraça, ele não abre espaço. Ele destrói a própria vida e a vida dos que estão ao seu redor. Porém, para uma evolução, para um passo maior no crescimento e no autoaprimoramento, devemos trabalhar no nosso bem-estar e no bem-estar dos que convivem conosco. Emmanuel nos orienta que a ajuda, o servir, a solidariedade em prol do bem comum é o melhor remédio. Quando partimos para uma atitude humanitária e de ajuda, vemos tantas situações mais complicadas e tristes que a nossa. Pessoas com poucos recursos, pessoas sem saúde, sem casa, pessoas que muitas vezes nos apresentam uma fé inabalável. E é no contato com esses exemplos, é na troca com essas energias, que se vê que nós não temos tanto infortúnio quanto imaginávamos ter. Na caridade e na solidariedade encontramos a chave do crescimento. Encontramos a resposta às perguntas a Deus, à nossa insatisfação e inconformismo. Encontramos na ajuda e no servir um sentido útil de vida. Podemos nos reconhecer falhos nos valores da alma, mas não devemos desperdiçar nossas preciosas horas em lamentações, mas em benefícios a si próprio. Na quarta parte, a terceira vem depois, eu não esqueci. A quarta parte, Emmanuel diz: Jesus, o Mestre, apresenta uma chave simples para que se identifiquem os seus legítimos seguidores. Basta olhar os frutos que eles dão. Enfim, mesmo nos reconhecendo teimosos, orgulhosos, dissimulados e etc., aproveitemos as construtivas,
Elas podem ser pequenas ou até mesmo insignificantes, mas construtivas e cotidiana. Uma por dia, todo dia, perseverante. Aquele que tem fama de antipático, dê um bom dia a mais. Aquele que tem cara de bravo, dê um sorriso a mais. Aquele que tem por hábito falar da vida alheia e criticar, fique um minuto a mais em silêncio. Aquele que se sente coitado, desgraçado, procure olhar os que têm menos ainda. Procure ver a face positiva da vida. Aquele que julga, que condena pela sua visão de mundo, pense antes no livre-arbítrio. Pense que antes de julgar e condenar, cada um está onde sua história pode ser mudada. Atitudes como estas podem parecer pequenas, porém são grandiosamente edificantes. São pequenas atitudes, mas que no dia a dia, 100, 1000, 15.000 vezes executadas, nos farão melhores. E com o passar do tempo, elas vão sendo incorporadas aos nossos gestos, à nossa fala e à nossa reeducação, e nos ajudarão na mudança do nosso comportamento febril. Atitudes como estas, com o passar do tempo, nos conduzirão a um comportamento mais humanitário, solidário, mais primoroso na busca da nossa felicidade. Reforçando a ideia de perseverança nas atitudes pequenas e positivas no caminho da solidariedade, Emmanuel, na terceira parte do texto, ele afirma: virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Virtude é um comportamento que depende de boa vontade e do esforço na prática do bem, executada sem peso e sem medida, durante a vida toda. Ou seja, ter virtude significa prática diária do bem, sem peso e sem medida. Com essas reflexões, meus amigos e minhas amigas, encerramos a mensagem de hoje. Ninguém aprecia a permanência num espinheiro e nem escolhe o vinagre para brindar os laços afetivos. Saibamos oferecer bondade e paz, entusiasmo e otimismo a quem se aproxima de nós, porquanto não há quem não necessite de alguém para executar as tarefas que a vida lhe impõe. Para isso, nós que sabemos rogar a Deus proteção e bênçãos, aprendamos igualmente a pedir à divina providência que nos conceda coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em nosso auxílio. Com Cristo e por Cristo, assim seja. E eu quero dizer que a mensagem de hoje não só foi tirada do livro Rumo Certo, como também do livro Coragem, de um texto também de Emmanuel, e que se chama As Duas Tristezas. Estou muito grata pela presença de todos e espero que a mensagem seja um pontinho a mais no caminho do crescimento de cada um. Boa noite e um grande abraço.